Bolsonaro é um assassino. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, 1.726 mortes num só dia. O que Bolsonaro faz não é somente omissão. O que ele faz é sabotagem de todos os protocolos e medidas sanitárias. E é por isso que Bolsonaro é o maior culpado pela quantidade absurda de mortes. Bolsonaro fez pouco caso de isolamento social desde o começo da pandemia, promoveu e incentivou aglomerações, receitou a cloroquina e ivermectina, onde era contrário a todo o consenso científico e a toda a comunidade médica, atacou o uso de máscaras, inclusive semana passada ele citou uma suposta pesquisa que nem pesquisa era uma enquete feita por negacionistas na Alemanha, tentou esconder os dados, tanto é que foi preciso a imprensa fazer um consórcio nacional envolvendo veículos de imprensa e secretarias estaduais de saúde para poder conseguir divulgar os dados para a população. Não queria o auxílio emergencial. Quando foi pressionado, ele e o Paulo Guedes falaram em R$ 200. O parlamento foi quem aprovou e aumentou o valor. Fez deboche das mortes, falou que era uma gripezinha, disse que não era coveiro, perguntou, e daí? Disse que era histeria da imprensa, fez uma fala homofóbica, dizendo que o Brasil tinha que enfrentar o vírus e que não podia ser um país de maricas. Sugeriu fazer um churrasco num dos pontos ápices da pandemia na primeira onda. Com mais de 1.000 mortes por dia, ele sugeriu fazer um churrasco. Saiu para passear de jet ski e mergulhar no mar inúmeras vezes. O governo sabotou a vacina. Bolsonaro é o maior responsável por essa quantidade de mortes. Sem esse governo assassino e genocida, a gente não teria uma quantidade absurda de mortes dessa natureza. Quando ele foi pressionado pelas vacinas, como ele não tinha comprado lá atrás, ele não fechou os contratos, os laboratórios todos já tinham fechado contrato com quem? Com os países que tinham pedido, o Brasil foi lá para o final da fila. Bolsonaro conseguiu criar um clima de conspiração com a história da vacina, da parceria do Butantan com a Sinovac. Ele conseguiu jogar a população contra a vacina. Tudo isso porque ele não queria que o Dória conseguisse, que é um outro oportunista, o Dória, mas no caso da vacina tá certo. No caso porque ir contra a vacina é ir contra o pacto humanitário. Nesse caso o Bolsonaro é isolado. Por mais canalha, criminoso e cretino que o Dória seja, nesse ponto da vacina é doloroso dizer que ele tem razão. Claro, faz isso pensando em marketing e ser um presidente, porque é o Bolsonaro de cachecol e sapatênis. Mas pelo menos no caso da vacina tem razão no sentido de que o Bolsonaro nega até a vacina. Até a vacina. Ele rompe o pacto humanitário / civilizatório. E o Bolsonaro conseguiu criar esse clima de conspiração, de barbárie contra a vacina, né? Essa conspiração, junto com a ideia de que tomar a vacina é uma liberdade de escolha, fez com que a população não queira se vacinar. Sendo que tomar vacina não é uma liberdade individual, porque a vacinação tem que ser coletiva para que ela possa funcionar. Então o Bolsonaro conseguiu criar um clima de descrédito e desconfiança da população no processo de vacina. O Brasil era referência em vacinação no mundo. O Brasil era referência no mundo em vacinação. Vacinava cerca de 60 milhões de pessoas no mês e agora não vacina mais por conta desse responsável, assassino, criminoso e genocida que ocupa a presidência da República. Trocou 3 vezes de ministro, trocou 2, aliás, com esse é o 3º ministro da Saúde. Os outros 2, o Mandetta e o Tais, ele trocou porque se recusava a mudar o protocolo médico e o que o Bolsonaro queria que fosse receitado a cloroquina, certo? Embora o Mandetta e o Tais sejam 2 canalhas, mas eles calcularam que as atitudes do Bolsonaro iam matar mais de 1.000 pessoas por dia e aí eles não quiseram ficar do lado do genocídio. Aí veio o Pazuello, que na verdade não tem condições técnicas nenhuma, é um militar, inclusive, muitíssimo mal formado e que serve de fantoche nas mãos do Bolsonaro. O tal do especialista em logística, que nem é, na verdade, é mentirosa a história da logística, como quase tudo nesse governo quase tudo nesse governo não é verdade, é tudo mentira. A logística de Pazuello deixou 6,8 milhões de testes vencidos, e aí quando os testes venceram, eles decidiram que iam alterar, melhor do que comprar testes novos, era alterar a data de validade dos testes. Trocou o lugar das vacinas, no lugar de mandar para o Amazonas, foi para o Amapá.
Além de tudo isso, o Ministério da Saúde não fez um plano nacional de vacinação. O ministro chegou a dizer, para que essa pressa toda? Ainda disse também, se tiver demanda a gente compra. Como assim se tiver demanda? Morrendo mais de 1.000 pessoas todo dia e não tem demanda? É um assassino igual a Bolsonaro. Se o Brasil chegar a ter um plano nacional de vacinação, porque até agora o que tem pingado vacina, um pouquinho de vacina aqui, um pouquinho de vacina ali, que não consegue fazer uma rede, um plano nacional de vacinação. Quando o Brasil conseguir acesso à vacina, vai ser graças a prefeitos e governadores, setores da sociedade civil e do judiciário, que pressionaram esses governos assassinos e que esses próprios governadores, eles próprios, estão atrás de comprar as vacinas. Porque se depender desse moleque assassino e criminoso como o Bolsonaro, a gente não vai ter vacina. Sabe quando é que a gente vai ter vacina? Nunca. A população vai morrer sem vacina. Além de sabotar todas as medidas, o Bolsonaro vem jogando a culpa desse genocídio e da crise econômica, a culpa que é dele e do Ministério de Criminosos dele, ele vem jogando a culpa em quem? Nos governadores, nos prefeitos e no STF. Bolsonaro, inclusive, usou a máquina pública e pediu que o governo divulgasse os perigos da vacina e incitasse a população a desobedecer os governadores. Tem pastores atrelados ao bolsonarismo, fazendo a linha da anticiência, dizendo que vacina modifica DNA, que implanta chip, todas essas barbaridades que o bolsonarismo vem fazendo. Enquanto isso, Manaus foi e é o exemplo de como o Ministério da Saúde atua. Ficou sabendo 8 dias antes, e mesmo assim deixou faltar oxigênio e deixou as pessoas morrendo, afogadas no seco. É por isso que Bolsonaro e Pazuello têm que ser julgados no Tribunal de Haia por crime contra a humanidade. E tanto quanto criminosos são eles, são essas elites que apoiam eles em troca de dinheiro. A última parcela do auxílio emergencial, por exemplo, ela foi em dezembro. A população está com fome, está desesperada. O nível de desemprego, subemprego, subrenda está alarmante como nunca teve antes. E o Bolsonaro só fala em quê? Só fala em salvar os filhos bandidos que ele tem, só fala em se reeleger e continuar o seu projeto autoritário e ditatorial de poder, certo? Bolsonaro, como é que a gente vai sair dessa crise com Bolsonaro? Como é que a gente vai sair da crise com esse assassino que nega todas as medidas sanitárias, que não respeita as pessoas, que não respeita as quase 260 mil famílias que estão de luto? Ele é um assassino, ele tem que ser retirado da presidência, porque se ele não for retirado da presidência, o Brasil vai completar 1 milhão de mortos nesse ritmo que vai. Bem, é isso. Se você gostou das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe like no vídeo, se inscreva na página do Instagram, Percepção Política. E fora Bolsonaro assassino!